Comentar com vocês, torcedores e torcedoras, sobretudo do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, né? Apesar da derrota para o Flamengo, né? Apesar dos últimos resultados que não são tão interessantes assim como acontecia há algum tempo atrás, né? Há muito tempo, eu não me lembro, sinceramente não me lembro, do Botafogo tendo duas derrotas consecutivas, né? Eu aprendi a esquecer esse tipo de coisa, porque de fato não estava acontecendo. Claramente que a derrota para o Defensa foi uma derrota em que a equipe esteve ali com um time alternativo, né? Mas ainda assim foram duas derrotas consecutivas, né? E a questão, na verdade, que se coloca agora é se de fato o torcedor botafoguense, a torcedora botafoguense, tem de se preocupar com o que está acontecendo, tem que ficar preocupado em relação ao destino do campeonato. Se de fato a equipe, né, por estar perdendo aí, em tese, um rendimento, ela pode deixar de lado essa possibilidade do título, né? A equipe já não vai mais conquistar os dois torneios, né? Foi eliminado da Copa Sul-Americana, para um adversário, combinemos, também muito interessante. Não é um absurdo hoje ser eliminado por um Defensa e Justiça, é bom deixar isso claro. Outros times brasileiros também já foram vítimas dessa equipe argentina, né? Mas o fato é que são duas derrotas, né? E, sobretudo no caso agora, o Campeonato Brasileiro gera preocupação aí em alguns em relação ao que aconteceu nessa partida contra o Flamengo, né? É para se preocupar? É motivo para tanto? Vamos lá, gente, vamos com calma aí, né? Primeira coisa, vamos entrar um pouquinho nessa questão do jogo do Flamengo contra o Botafogo contra o Flamengo, né? Botafogo contra o Flamengo, porque o jogo aconteceu no Engenhão, né? O Botafogo teve ali um desempenho interessante no primeiro tempo. O Botafogo, quando toma o gol, inclusive, começa a jogar ainda mais, né? Curiosamente, depois que empata, o Botafogo parece que desiste de jogar, né? Parece que se contenta um pouco com o resultado. Pareceu o tempo inteiro que isso foi algo, né, prescrito, né? Algo que poderia perfeitamente acontecer, estaria tudo muito bem se tivesse um empate. Pareceu isso. E quando essa ideia, ela permeia, quando essa ideia está presente, ela permeia as ações dentro de campo, né? Os jogadores, o comportamento dos jogadores, na verdade, vai ser sempre motivado por essa ideia. Por isso que uma equipe grande sempre tem que procurar a vitória, mesmo que o jogo seja um jogo em que a posse seja cedida para o seu adversário, né, em que o campo seja cedido na sua maior parte para o adversário, a equipe pode perfeitamente executar um protagonismo dentro da partida, né? Um protagonismo que se filie à ideia de ganhar o jogo, né? De vencer a partida. O time grande tem que entrar na partida para vencer o jogo. Quando se pensa em vencer, dá para admitir o empate fruto da tentativa de vitória, ok? Mas quando se entra para empatar, né? Então fica realmente muito complicado vencer e muitas vezes a equipe pode, inclusive, ser derrotada. O Botafogo, no primeiro turno, teve muito jogo em que o Botafogo atuou, né, cedendo completamente o campo para o adversário, mas não passava necessariamente a impressão de que queria empatar a partida, né? Partidas em que, inclusive, o Botafogo conseguiu ganhar, até em cenários bastante adversos, né, como aconteceu. Bom, nesse jogo, infelizmente, pareceu o tempo inteiro que havia ali um certo contentamento com o resultado de igualdade, o que é um absurdo, ainda que o líder tenha muita vantagem em relação aos seus perseguidores, em relação ao Flamengo, por exemplo, era injustificável ter essa postura, na minha opinião. Mas eu acho que, na verdade, tem algumas questões aí também durante o jogo, no jogo, que a gente precisa colocar como até mais sérias, né, que construíram esse resultado. E acho que isso passa muito pelo técnico Bruno Lage. Quando a gente fala ideia, né, de levar a partida, a ideia de talvez não perder, né, a vontade de não perder era muito maior do que a vontade de ganhar. Isso claramente já vem do técnico Bruno Lage, né? Mas a escalação dele constrói isso. E as ações dele durante o jogo também constroem esse tipo de coisa. Precisamos e temos que pontuar que Bruno Lage foi o cara, né, que assinou por essa derrota do Botafogo claramente. Jogadores dentro de campo, alguns não responderam, alguns pareciam que estavam numa outra dinâmica, outra realidade, né? Tiquinho voltando e, na minha opinião, não fez necessariamente um jogo ruim, né? Mas ao contrário, por exemplo, do Marçal, que voltou recentemente e depois que voltou não consegue jogar mais bola. Não acerta mais nada, não acerta cruzamento, não acerta ultrapassagem, tem dificuldade para fazer o retorno para o campo de defesa, né? Foi um dos piores em campo sem dúvida nenhuma. E do outro lado, o JP, né, que também foi muito mal ali, deu para trabalhar tranquilamente ali naquele setor. Bruno Henrique deitou e rolou naquela avenida ali, na Avenida JP, né, um pouco à frente ali
também que estava à frente, Segovia, por exemplo, não estava gerando também um fechamento do corredor, mas o problema todo, na verdade, ele se materializa ali quando o Flamengo chega no corredor defensivo, e ali tem uma avenida para jogar, porque o JP realmente não conseguiu mandar bem. E a questão aí, na verdade, é o seguinte, gente, eu conheço muito a carreira do Bruno Lage, muito. Daqueles jogos, né, aqueles jogos dele, enfim, da equipe dele anteriormente, que eu não tinha muito detalhe, eu fui estudar todos os jogos do Bruno Lage, e eu, sinceramente, eu confesso para vocês, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Bruno Lage. Eu não consigo entender alguns pontos, né? Por exemplo, o Bruno Lage sempre foi um técnico que gosta muito de mexer com o jogador, né? De bancar o jogador, né? Ele está sendo extremamente conservador nesse sentido. O Bruno Lage do passado já teria colocado para jogar, por exemplo, o Adamo. O Adamo já teria entrado em campo em algumas situações. Para que o Botafogo contrata, por exemplo, o Ponte e não pode utilizar o lateral, né? Então o Botafogo contratou um lateral, que é o Ponte, o Botafogo tem um lateral de ofício, que é o de Plácido, e ele inventa um zagueiro ali na posição de lateral, né? Então, na verdade, numa outra situação, vai lá, é inaceitável, porque o Botafogo tem condição, por exemplo, teve condição em qualquer momento ali de ter um lateral naquele setor, né? Mas tudo bem, numa outra situação tudo bem. Agora, bancar o jogador, manter o jogador, que não é da posição, você tem dois jogadores da posição ali em condição, não dá para entender, realmente é inexplicável esse tipo de coisa. É inexplicável, né? Claramente que o de Plácido teve um erro ali na partida contra o Defensa, mas o de Plácido, de longe, é um jogador melhor do que o JP, e o de Plácido é o jogador da posição. Ele é o jogador da posição, né, que não é pior do que o jogador que está jogando ali improvisado, né? E se realmente ele não conseguir se recuperar e apresentar o mínimo e tal, isso vai colocar a questão de que é necessário buscar um outro lateral. É claramente que espera-se que o técnico banque antes aquele que foi contratado, que é o Ponte, né? E ele não está fazendo isso. Então, na verdade, é inexplicável esse tipo de coisa. Pior que isso, na minha opinião, é o fato de que a equipe volta para o segundo tempo e ele não muda, né? A equipe continua sofrendo, ele não muda, ele não tira o jogador, né? Realmente inexplicável, uma coisa de professor Pardal, inaceitável, e eu diria para vocês algo muito estranho realmente nessa questão aí do Bruno Lage, porque eu conheço dele. Depois vem essa questão de sair, não sair e tal, que é um fricote, frescura, né? Inaceitável também. Também não é dele, não faz parte da personalidade dele, esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Agora, dito tudo isso, gente, a questão dá para se preocupar? Eu acho que a preocupação maior tem que ser em relação ao jogo, né? E não em relação, por exemplo, à pontuação, ao jogo. Né? Como é que está o jogo? O jogo vai se recuperar? O jogo da equipe vai realmente... Então, a equipe tem que manter um postura protagonista, a equipe não pode realmente se acomodar em relação à pontuação que tem à frente dos seus perseguidores. Por sorte, o Botafogo teve ali, no Clássico Paulista, o empate do Palmeiras, que na verdade não conseguiu tirar tanta vantagem assim. Então o Botafogo até se dá o luxo, né, de perder, e tá tudo muito bem. Por quê? Porque a pontuação é muito ampla, né? Então perdeu, um dos seus adversários e perseguidores conseguiu vencer, que foi o próprio Flamengo, né? Mas não alterou quase nada. Né, absolutamente nada neste momento. E o Palmeiras, ainda que tenha ganho um ponto, também não mexeu em absolutamente nada nessa correlação de forças do Botafogo com seus perseguidores. Então tá tudo tranquilo em relação a isso. Agora, essa tranquilidade ainda é fruto do trabalho feito no primeiro turno, né? O segundo turno precisa ser um segundo turno de sustentação da campanha. Não precisa ser um segundo turno semelhante à do primeiro turno, porque é quase impossível no futebol isso acontecer, né? Mas precisa ser uma campanha de sustentação daquilo que foi feito no primeiro turno. E a partida de ontem, na minha opinião, não sustentou a campanha do primeiro turno. Não foi uma partida digna de sustentação do trabalho muito bom feito no primeiro turno por parte do Botafogo, né? Eu acho que ainda está tudo bem em relação à pontuação. Agora, claramente que a equipe pode perfeitamente ser ultrapassada em algum momento se não mudar a postura. Se a postura não for, na verdade, uma postura um pouco mais agressiva e uma vontade de vencer seja muito maior do que essa vontade que o Botafogo, claramente, em alguns momentos na partida contra o Flamengo, demonstrou que era de não perder, né? Tudo bem, em algumas situações não perder tá beleza, mas diante do Flamengo, por exemplo, diante de outros grandes adversários, tudo bem, não perder, beleza, mas desde que entre em campo com a vontade de ganhar, né? Porque a vontade de ganhar pode perfeitamente levar a equipe à vitória ou pode fazer com que a equipe empate, mas a vontade de não perder pode levar a equipe à derrota. E esse tipo de coisa, né, que passa muito por uma questão de mentalidade, precisa mudar, sobretudo no técnico Botafogo, no Botafogo, na minha opinião. Ele está estranho, eu acho que isso se materializa no fato de que ele não está bancando alguns jogadores. Ele está estranho no sentido de inventar um jogador para a posição que não existe outro. Ele está estranho no sentido de que o Marçal pode perfeitamente sair da equipe em algum momento, não tem nenhum problema.
né? Ele não votou bem, fez o jogo muito ruim na Argentina, então nessa partida, por exemplo, poderia perfeitamente começar no banco, ou poderia perfeitamente, já no começo do segundo tempo também, né, sair da equipe e o Hugo poder entrar para jogar, né? Então tá estranho aí o técnico do Botafogo, na minha opinião. Acho que esse é o grande problema. Dito tudo isso, ainda acho que é tranquilo. Ainda acho que não há motivo para crise. E é muito importante que você, torcedor e torcedora do Botafogo, não compre essa ideia, né? Tem muita coisa contra o Botafogo, tem muita gente contra o Botafogo, tem um mundo todo torcendo contra o Botafogo. E é muito importante que você não ajude esse mundo inteiro, né, a prejudicar o Botafogo neste momento. Então, evidentemente que sua insatisfação é legítima, é aceitável, mas tem que ter controle em relação a isso. Não pode ser absurdo, não pode se transformar em algo negativo para a equipe. Então, é o momento, sim, de uma crítica ponderada, importante, construtiva em relação, sobretudo, ao trabalho do técnico, mas é um momento também de conjugar essa crítica com o apoio, né, ao trabalho, inclusive do técnico, porque o sucesso do técnico passa claramente pelo sucesso do Botafogo. Acho que está tudo muito bem com o líder ainda do campeonato. O líder tem condição plena de caminhar para o título do Campeonato Brasileiro, que vai ser fantástico, sensacional, maravilhoso, né? Agora, não dá também para aceitar a questão da postura derrotista ou de não querer vencer no clássico contra quaisquer adversários, né, como aconteceu contra o Flamengo. A vontade de ganhar tem que prevalecer, de qualquer forma, em qualquer jogo. E daí, se vier o empate, dá para aceitar. Entendeu? A derrota dificilmente virá, porque o Botafogo tem qualidade no seu elenco, né, para sustentar, no mínimo, um empate quando jogar de verdade contra os seus adversários, né? Já mostrou isso no primeiro turno inteirinho, né? Então, na verdade, a vontade de vencer ela tem que prevalecer, ainda que se sustente que o empate possa ser um resultado interessante. Agora, ir a campo para tentar empatar, né, isso realmente não dá para aceitar. Este é um ponto. O outro ponto é que o técnico realmente tem que, na verdade, tomar cuidado aí com essas maluquices, porque ele não é disso. Ele é o cara que faz maluquice do bem, que banca coisas interessantes e não invenções esquisitas, né? Então esperemos que ele também se corrija, porque o Botafogo precisa muito também do ótimo técnico Bruno Lage, e não Bruno Lage esquisito como ele está se mostrando neste momento. O time vai ter, evidentemente, agora um tempo para treinar, né, para se entender um pouco melhor com a questão da data FIFA, que isso seja um tempo importante para que a equipe volte muito mais poderosa contra o Galo, né, porque o jogo vai ser fora de casa e precisa mesmo voltar diferente, até porque o outro jogo vai ser contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ou seja, 2 jogos fora de casa em que o líder vai precisar entrar em campo bancando a sua liderança, postulando a sua liderança, né, mostrando para o outro que quem manda, independente do espaço onde esteja jogando, é o Botafogo, independente de estar com a maior ou uma menor posse de bola, entendeu? Então, e tem que entrar em campo nessas partidas com vontade e disposição de vencer esses adversários, mesmo jogando fora de casa. E aí, se tiver empate, beleza, dá para aceitar. Agora, não pode entrar nessas partidas para querer empatar apenas porque tem uma grande pontuação à frente dos seus principais perseguidores, tá bom, gente? Então é isso.